Eu já começo tossindo, né? Que ótimo. Bom, olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Então, este vídeo tem a proposta de falar sobre algumas coisas que eu já falei antes e que eventualmente eu comento em outras mídias sociais, né? E assim, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre alguns conceitos que eu acho interessantes, que a gente sempre, por mais que muita gente já tenha tocado nesses assuntos, é sempre bom dar uma reforçada, né? Porque afinal de contas, repetições nunca são demais, né? Na segunda parte, eu pretendo contar umas historinhas elucidativas, né? E no terceiro momento, eu vou fazer a minha conclusão, que é onde eu quero chegar com essa história toda que está rolando em relação ao coronavírus. Mas eu acho que é interessante fazer esse prolegômeno, né? essa preleção antes de dar início a esse outro assunto, né? Para deixar a coisa um pouquinho mais didática, digamos assim. A primeira parte fala sobre a questão de fato e opinião e ceticismo versus fortianismo, né? Como é que a gente tem que interpretar essas coisas? Bom, a gente vive num momento em que as pessoas acham que podem jogar opiniões à torto e à direito, né? Sem um embasamento. Eu tive uma professora que não permitia que a gente desse opinião sem ter lido o material que ela disse para a gente ler, né? Então, se ela disse que era para a gente ler, digamos, um livro que ela sugeriu ali, que ela disse que ela ia usar na aula seguinte, não sei o quê, ela dizia que ela ia perceber se a gente leu ou não leu na hora que a gente fosse opinar sobre o conteúdo do livro. Porque é muito fácil, por exemplo, eu fiz faculdade na área de educação, né? Então, você tem vários livros sobre educação. Inclusive, eu estou fazendo uma série sobre educação, tá? E, é claro, entre os livros recomendados, temos Paulo Freire, por exemplo. Então, a professora dizia, olha, na aula que vem eu quero que vocês tenham lido este livro, porque nós vamos discutir os assuntos dentro do conteúdo desse livro. Tá, aí a gente lê o livro, chega lá, o assunto começa e a gente começa a entrar no assunto. Só que nesse momento, uma pessoa que não leu o livro,
é capaz de falar qualquer coisa sobre educação, porque já que o assunto é educação e a pessoa vai escutando o que os outros estão falando, é claro que ela tem condições de dar um pitaco ali no meio, né, mesmo sem ter lido o livro. Mas ela poderia ter dito outra coisa se ela tivesse lido o livro, porque se ela ler o livro vai fazer alguma diferença na fala dela, porque, por exemplo, se eu estou dizendo assim, porque nessa passagem do livro aconteceu isso assim, então eu acho que nesse momento ele poderia ter dito assim, não sei o quê. Aí, de repente, se ela lê o livro, ela sabe do que eu estou falando ali do texto, né? Então, ela sabe que, de repente, o que eu falei foi um lance equivocado, porque, de repente, eu interpretei errado a leitura do negócio. E, de repente, ela pode me corrigir porque ela também leu, entendeu? Então, isso faz toda a diferença na hora de você estabelecer uma conversa dentro de fatos. Qual é o fato? É o que está escrito no livro. É claro que você vai poder opinar sobre o que está no livro, mas desde que esteja no livro, né? Porque essa era a proposta da aula. A gente vai conversar sobre Paulo Freire, né? É um assunto de educação, mas é um assunto bem específico, que é o livro do Paulo Freire. Mas é todo o livro do Paulo Freire? Não, só aquele que a professora recomendou que a gente lesse. Entendeu? Então, dito isto, a gente já tem condições de começar a discutir a questão de fatos e opinião, né? Ou seja, tá certo que nem tudo que está dentro do livro do Paulo Freire a gente pode dizer que são fatos, porque é uma leitura que ele faz da educação, que ele faz do mundo, e ele monta tudo isso baseado naquilo que ele já observou enquanto educador e uma pessoa que estudou toda esse assunto que é a educação, tá? Ou seja, o livro já é assim meio que uma opinião, mas a partir do momento que ele escreve este livro, e este livro é a base dessa aula, esse livro passa a ser o fato a ser discutido. Mas as suas opiniões sobre o livro têm que estar inserida dentro do livro, né? Porque, ou seja, se a ideia é discutir o livro, então suas opiniões têm que estar de acordo. Se você concorda ou não, de qualquer maneira, você tem que ter lido o livro, né? Porque se você não leu, a sua opinião é a daquele tipo que a gente vê por aí, né? Tirada, sei lá de onde, tá? Então, quanto a essa questão de fatos e opinião, a gente também tem essa questão da ciência, que a ciência
ela tenta ao máximo possível lidar com fatos e fatos observáveis, né? E quando a ciência não consegue observar um fato, seja porque eles estão muito distantes, como por exemplo algumas estrelas, ela cria um telescópio, né, para tentar chegar mais perto da estrela, né? Ou quando, por exemplo, o objeto é muito pequenininho, tipo um micróbio, aí ela cria um microscópio porque precisa ampliar o tamanho do micróbio, né? Então aí você tem essa situação onde a ciência tenta, à medida do possível, chegar mais perto dos fatos, mesmo esse fato estando muito longe ou sendo muito pequenininho. Tá. Aí entram as nossas duas questões. Eu ainda estou na primeira parte. Ainda. Então, aí nós chegamos nas questões do ceticismo versus fortianismo. Por que eu quero falar sobre isso? Bom, o ceticismo, como muita gente já deve saber, fala sobre pessoas que... o cético, o que seria o cético? Né? Vamos falar sobre o cético. O cético seria aquela pessoa que tem... que num primeiro momento se mostra uma pessoa que duvida. Aquela pessoa que... será, né? Ou seja, será que Aí você vai falar sobre, por exemplo, aliens do passado, né? Então, o cara geralmente ele diz, não, deve ter uma explicação mais terrena para explicar todo esse negócio que esse pessoal diz que foram os ETs, né? Então, a gente já imagina que é claro. Então, para você chegar a alguma conclusão, para o cético chegar a alguma conclusão, ele tem que ter provas. Aí ele passa a aceitar aquilo como fato, né? Por exemplo, a questão da evolução. Eu aceito que a evolução é a melhor explicação de todas que já apareceram por aí, porque até agora todas as tentativas de derrubar essa ideia não foram muito bem sucedidas, né? Então a gente tem uma boa segurança, né, de afirmar que é isso que acontece, Darwin estava certo, né? O fortianista já é aquele que começa acreditando de cara nas coisas. São justamente aquelas pessoas que acreditam em teorias da conspiração. E aparentemente, muitos fortianistas chegam a passar uma impressão
equivocada de que eles são céticos. Porque muitas vezes eles ficam com esse papo assim, o governo está mentindo para a gente sobre a Área 51, por exemplo. A NASA está escondendo os ETs. Então, ou seja, e quando alguém vai dizer assim, não tem ET nenhum, essa área 51 não tem nada demais ali, sei lá, vai explicar ali que não tem nada de estranho na área 51, muito menos ETs nos porões da NASA, né, aquela coisa toda. Então, e essa pessoa diz assim, eu não acredito, eles estão mentindo, eles estão escondendo os ETs, estão escondendo o que acontece ali. Ou seja, aparentemente, esse cara parece um cético, mas não, ele é um fortianista. Porque, na realidade, o fortianista é aquele que nunca duvida de nada. Ele não duvida dos ETs, ele não duvida dos fantasmas, ele não duvida de qualquer alegação que venham fazer e que de repente ele começa a acreditar que essas coisas existem e que existe todo um complô para esconder isso da humanidade, né? Essa é a base do fortianismo. E, enfim, como vocês veem, as pessoas se dividem basicamente em dois tipos. As que são cautelosas, aquelas que antes de chegar a alguma conclusão sobre qualquer assunto, observam as coisas, elas dão uma observada, elas dão uma lida, assistem umas entrevistas. Aí depois que a situação está toda definida, ela vai lá e tira alguma conclusão. E tem aquelas que já tem uma propensão a embarcar em qualquer conspiração existente, em qualquer uma, né? E é por isso que às vezes a gente vê casos como esses dois que eu vou contar aqui. Já começa a nossa segunda parte. A primeira história eu já contei, assim como a segunda história também já contei. A primeira história trata-se do caso da escola base. A escola base, como eu já falei antes no vídeo, foi uma escola de educação infantil, ou seja, só atendia crianças de 0 a 6 anos. Era uma mistura de creche com prezinho, né? Aquilo que a gente chama de prezinho. E estava tudo indo muito bem até que chegou uma mãe numa delegacia de polícia alegando que o filho dela estaria sendo abusado sexualmente nessa escola. O delegado tomou nota, acreditou na conversa da mulher, né, na acusação dessa mãe, né, porque não é muito de hábito duvidar da palavra de uma mãe, né? As pessoas não costumam
duvidar do que uma mãe está dizendo, né? Só que esse delegado saiu, falou com a mídia voou para cima da delegacia para querer saber o que estava acontecendo. A matéria foi divulgada com amplo sensacionalismo. Os donos da escola, que eram os acusados de estar envolvidos nesse esquema de abusos com as crianças, porque nessas alturas do campeonato todas as crianças já estavam passando por esse problema, tá? Aí, nessa história toda, a escola foi depredada, as pessoas foram presas, foram torturadas dentro da cadeia, passaram um perrengue danado e era tudo mentira. Não aconteceu absolutamente nada ali. Ninguém fez absolutamente nada nessa escola. Só o que tinha que fazer numa escola. E a mídia pediu desculpas na mesma hora que a mentira foi descoberta? Não. Duas das pessoas envolvidas já morreram sem receber a indenização que a justiça determinou. Uma das professoras, eu vi uma entrevista, ela está passando necessidades até hoje. Isso já tem uns 20 anos que aconteceu, até mais. Né? Eu não me lembro se foi nos anos 90, eu acho que foi. Mas faz um tempão que esse negócio aconteceu e até hoje ninguém que foi acusado recuperou totalmente a sua vida, né? Estão acabados até hoje. Ninguém conseguiu superar isso. Mesmo com todo desmentido. O segundo caso é a questão da vacina. Eu acho que faz um tempão, né, um médico inglês saiu falando que a vacina contra sarampo causava autismo. Pronto. Ninguém mais queria vacinar seus filhos. Um monte de gente deixou de vacinar seus filhos. Logo depois, um monte de cientistas, vendo esse tipo de coisa acontecer, saiu fazendo estudos mais sérios a respeito das vacinas. E descobriu-se que não tem nada a ver. Até porque o autismo, ao que tudo indica, ou é causado por razões genéticas ou por algum probleminha ambiental dentro do útero da mãe. Ou seja, faltou substâncias, faltou nutrientes, alguma coisa aconteceu ali, pode ter interferido no desenvolvimento fetal e a criança apresenta esse problema, né? Mas vacina não é. Agora, mais de uma década já se passou e até hoje as pessoas não deixaram de acreditar nisso. Doenças estão voltando, o sarampo, que já tinha sido erradicado, voltou, né? Já matou até uma criança, uma pessoa
neste ano já, né? Já tem uma vítima do sarampo neste ano. E pelo visto a tendência do negócio é de crescimento, não de diminuição da quantidade de pessoas que acreditam nessa lorota de que vacina causa doenças, esterilidade, porque depois aumentam, né? Aumentam o grau de risco das vacinas, né? Sai de um simples, uma vacina contra sarampo para virar todas as vacinas, né? Para demonizar todas elas, não só a vacina inicialmente acusada, né? E não só autismo, causa outras, passa a causar outras coisas aí também, né? É impressionante. E agora entrando na terceira parte, que é uma conclusão. Como vocês veem, para você espalhar uma fake news é muito rápido. Viraliza, as pessoas compartilham como se não houvesse amanhã, né? As pessoas disseminam a coisa assim, talvez muito mais rápido do que o próprio vírus corona, né? Talvez muito mais rápido do que ele. Aí o que acontece? Para você desmistificar isso, para que as pessoas sejam informadas corretamente sobre a situação, demora muito mais tempo do que para espalhar a mentira. É impressionante. São fatos que acontecem, que a gente vê acontecendo direto. As notícias chegam, as pessoas compartilham, descobre-se que é mentira e as pessoas não acreditam no desmentido. Aí nós temos um problema. Porque desde que começou esse papo do coronavírus, tá um disse-me-disse absurdo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre esse vírus, sobre o contágio, sobre tratamento, porque eu não sou médica, né? Eu estou me colocando na condição de uma professora que está acostumada a ver essas coisas acontecendo e as pessoas agindo como se fosse normal. Aí aparecem pessoas sugerindo tratamentos, sugerindo condutas, sugerindo, dando conselhos e até publicando coisas completamente erradas sobre certos procedimentos. Por exemplo, a recomendação sobre o uso de álcool gel, né? O uso do álcool gel é uma recomendação que você vê os médicos
fazendo, né, ou seja, dando essa recomendação, né, lavem as mãos, passem álcool e deixa tudo limpinho, aciado, né, aquela coisa toda. E de repente vem um tiozinho ali e diz que o troço não funciona, é melhor usar outra coisa. E o cara, por um acaso, é médico? Não. Ele tem formação científica em alguma coisa? Não. Ele se auto-intitula um químico autodidata. Se for assim, eu posso ser médica autodidata também, né? Ou seja, se a gente pode. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo bem, você pode, até por diletantismo, estudar química. Ninguém está te proibindo de estudar química como diletantismo, como um diletante, uma pessoa que gosta de química vai lá e estuda química por uma questão de prazer, de estudar aquilo, tá? Mas daí a você achar que ele tem capacidade de dar pitaco num assunto como esse, não dá. Eu tenho vários assuntos de interesse que extrapolam a minha área de atuação. Muitos. Eu estudo, leio, pesquiso, mas na hora de chegar aqui eu vou tentar evitar ao máximo falar a respeito dessas coisas que eu não tenho formação para falar sobre elas. É isso, eu vou tentar. Claro que a gente sempre a coceira para falar às vezes é forte, né? E aí a gente quando vê já tá falando, né? Mas aí eu vou sempre que possível dizer, olha, isso aqui é o que eu penso, tá? Então, dito tudo isso, esse vídeo serve como um alerta para que, antes de sair compartilhando receitinhas caseiras, que podem até funcionar, mas espera alguém dizer que funciona. Um médico, um infectologista, né, de preferência um infectologista, venha falar com vocês e dizer assim, isso aqui tá tranquilo, sem problemas. Não caiam no papo de qualquer tiozinho e saiam distribuindo esses vídeos por aí. Por isso que eu nem vou falar o nome, não vou colocar link de vídeo nenhum aqui, porque senão a coisa pode piorar, né? Por isso que eu não vou dar nomes, né?
Enfim, não confie em nenhum tiozinho. E quanto ao pessoal que fica de bronca com a indústria farmacêutica, achando que esse pessoal alternativo é melhorzinho porque parecem mais pobrinhos, não é nada disso. Eles também ganham fortunas com, com as garrafadas deles, tá? Só que o dinheiro que entra das garrafadas desses alternativos vai para publicidade, não vai para pesquisa. Pelo menos a indústria farmacêutica ainda está se utilizando de ciência e pesquisa para produzir o que ela produz. Porque enquanto não tivermos alternativas viáveis e que funcionem fora da indústria farmacêutica, o que nos resta é pseudociência, tá? E outra coisa, você quer criticar a indústria farmacêutica, critica as coisas que podem ser melhoradas dentro dessa indústria, como, por exemplo, quebras de patente, redução dos impostos dos medicamentos, redução do preço dos medicamentos, por que não, né? Deixar as coisas mais acessíveis. Isso sim é uma luta racional contra a indústria farmacêutica, porque acabar com ela é deixar a saúde das pessoas à mercê de coisas sem comprovação nenhuma, tá? Então é isso. Eu fico por aqui, eu espero que vocês gostem desse vídeo. O negócio ficou mais longo do que eu queria ter falado muito menos, mas eu acho que fica difícil a gente não ser didático numa hora dessas, onde parece que as pessoas surtam quando tem uma parada desse tipo, tá? Então é isso. Obrigada.